Olá, boa tarde, galerinha. Vamos lá dar início a mais uma aula de história. Hoje nós vamos aprofundar mais o Império do Mali, que na aula passada a gente apenas deu uma pequena entrada nele, mas agora vamos estudar um pouquinho mais a fundo. É a segunda parte do capítulo 1 e 7º ano, ok? Sou o professor Antônio Carlos, da Escola Zacarias Cordeiro, da disciplina de História. Então vamos dar continuidade às nossas aulas. Só alinhar aqui o... Ok. Então vamos lá. O Império do Mali. Entre os séculos 13 e 16, na mesma região em que se desenvolveu o reino de Gana, floresceu o império mais rico e poderoso, o Império do Mali, que era habitado por vários povos, os mandingas ou malingues. Eram o grupo principal e falavam a mesma língua do povo de Gana, além de adotarem a cultura e a religião do Islã, ou seja, através das famosas caravanas comerciais, esse intercâmbio entre povos, eles acabaram descobrindo o Islã, que é a religião muçulmana, e aí adotaram ela e levaram para o reino do Mali e consequentemente em alguns países do continente africano. Naquela época eram reinos e que do futuro se tornaram países, ok? Os governantes do Mali. Os governantes do Mali recebiam o título de Mansa, que significa Rei dos Reis. Segundo cronistas árabes, Sandiata Keita foi um dos Mansas mais famosos. Fundou o reino e centralizou diversos grupos malinques sob seu poder. Ou seja, como ele tinha poder, ele foi capaz de fazer fusão entre povos que até então seriam rivais. Então, sobre os seus domínios, ele descobriu que juntando esses dois povos, ele não teria resistência ao seu domínio. Então, ficaria mais fácil os dois povos se tornarem conviver de forma harmônica e assim evitar problemas futuros em relação a movimentos ou revoluções dentro do seu governo. Então foi uma forma inteligente que ele encontrou e obviamente que visando se tornar cada vez mais poderoso, porque uma coisa é fato, pessoal, não adianta a gente achar que quando um governante faz algo por alguém, as pessoas às vezes acham que é porque ele é bonzinho, e nem sempre é. Ele está buscando ver o benefício dele futuramente. Então, tudo que eles fazem, a gente tem que ver que tudo que um governante faz, ele não está fazendo favor. Ele está fazendo ou cumprindo com a sua obrigação. Ele está ali para fazer estas ações. Então, se eles fazem, eles estão cumprindo o seu dever. Se eles não fazem, eles estão em débito com a população, ok? Então, quando ele juntou esses povos que eram aparentemente rivais, ele estava centralizando o poder em suas mãos, porque ele reprimia de forma amistosa a rivalidade de dois povos em apenas sobre o seu domínio. Então ele vai ter o controle de todo o seu território e consequentemente do seu povo, ok? O comércio. O controle do comércio, ou melhor, o controle das rotas transsaarianas e a cobrança de tributos
sobre produtos como sal, escravos e etc., eram fundamentais para a manutenção do Estado, da corte e do Mansa. Com dois M juntos, com as cobranças, o imperador obtinha cavalos para o exército e comprava artigos de luxo como forma de demonstrar seu poder. Você vê aí, pessoal, que a cobrança de tributo, isso aqui vem lá dos primórdios da nossa história, cobrança de tributo. Ah, professor, e o que significa tributos? Tributo, pessoal, é a mesma forma que nós falamos hoje, chamamos de impostos. Então, eles cobram impostos para que eles possam, entre aspas, transformar em benefícios a população, porém, eles vão utilizar esses recursos para fazer isso aqui, ó. Comprar artigos de luxos como forma de demonstrar seu poder. Então, eles estão mais... A preocupação de governante é mais, primeiro, se manter no poder e, logicamente, usufruir com todo o luxo possível desse poder que, por hora, se encontra sobre os seus domínios. Olha só aqui o que eles cobravam imposto sobre o sal. Lembram da aula passada que eu falei que o sal era um produto muito valioso e que servia de pagamentos para as pessoas que trabalhavam. Então eles recebiam o sal como forma de pagamento, e que o sal vai derivar a palavra salário, ele vai dar origem à palavra salário, que foi derivado do sal, ok? E olha aqui os escravos aparecendo como mercadoria. Isso aqui, pessoal, é o cúmulo da humanidade, quando as pessoas tiveram a coragem de transformar pessoas em mercadorias. E infelizmente isso aqui era um mecanismo legal, a lei permitia que isso acontecesse e infelizmente até mesmo a igreja também permitia, inclusive existia pessoas ligadas à igreja que constituíam escravos, eram donos de escravos, os próprios padres tinham seus escravos, ou seja, o jogo de interesse. Quem tinha escravos era sinônimo de poder, era terra e escravos, era quem dava poder a um determinado grupo de pessoas ou até mesmo pessoas físicas, ok? As cidades de Timbuktu e de Guiné, localizadas às margens do rio Níger, as cidades de Timbuktu e de Guiné foram incorporadas ao Império do Mali no século XIII. Antes desta data, porém, já eram grandes centros políticos, comerciais e controlavam a chegada dos produtos trazidos pelas caravanas do norte e do sul da África. Em 1988, eu creio que eu devo ter investido aqui, certamente deve ser em 1898, possivelmente essa data aqui eu devo ter digitado errado na hora de digitar. Então, considere como fosse 1898, ok? A cidade de Timbuktu foi declarada Patrimônio Mundial. Opa, então com essa finalidade aqui, pessoal, volta a data aqui está correta, certo? Quando ela foi considerada Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO. O processo de desertificação e o acúmulo de areia têm ameaçado muitas construções seculares que correm risco de desaparecer. Ou seja,
locais que eram estratégicos, como a cidade de Timbuktu, foi pronunciado anteriormente. Com o passar do tempo, algumas construções importantes que eram importantes na época começam a perder a sua importância comercial, então vão ficando um pouco de lado, esquecidas, e nós vimos aqui que elas estão. E o processo de desertificação e o acúmulo de areia no deserto, como a área fica desmatada, sem nenhuma proteção de árvores, então o vento vai carregando a areia. Então a areia vai acumulando e vai cobrir algumas construções. Então por isso elas vão correndo o risco de desaparecer por consequência dessa desertificação, ok, pessoal? O comércio caravaneiro. Como já vimos, o comércio foi essencial para o desenvolvimento dos reinos de Gana e Mali. Pode parecer estranho, mas o deserto do Saara, situado em uma extrema faixa de terra no norte da África, cumpriu um papel muito importante na integração dos povos do Mediterrâneo, do Índico, do Atlântico e da região do Sahel. Longe de ser um obstáculo, o grande deserto possibilitou contato entre diversos povos, ou seja, o deserto do Saara, que poderia se imaginar que fosse um obstáculo, pelo contrário, ele serviu de contato dessas pessoas, ele possibilitou haver esse intercâmbio comercial entre diversos povos nesse período, ok, pessoal? Então, por isso, o nome caravaneiro, que eles faziam caravana, a gente pode observar aqui a caravana, que geralmente era utilizado camelos, que era quem resistia para poder ultrapassar o deserto, só os camelos aguentavam, então eles formavam caravanas para que transportassem essa mercadoria, ok? Vamos ver aqui as rotas do comércio transsaariano e transsaeliano. O comércio transsaariano ligava as várias praças mercantis às zonas de abastecimento, como as minas de sal do deserto do Saara, as regiões auríferas do Sahel, as áreas de pimenta e noz de cola das florestas tropicais. As linhas comerciais transsaelianas tinham muitos povos que participavam dessa ampla rede mercantil. No deserto predominavam os berberes, os tuaregues e os azanegues, os quais conduziam caravanas que utilizavam camelos como meio de transporte, ou seja, esses três povos aqui eram tidos como comerciantes e o meio que eles utilizavam para transportar suas mercadorias eram os camelos. Só os camelos tinham resistência suficiente para atravessar o deserto do Saara, ok? Não sei se alguém de vocês pode ter conhecimento, talvez os pais ou avós de vocês devam lembrar que há uns 20 ou 30 anos atrás, algumas pessoas faziam praticamente essas caravanas que a gente está falando aqui. Só que aqui a gente conhecia como comboieiros. Em vez de caravaneiros, seria comboieiros. Eles andavam com alguns animais e se deslocavam de uma cidade para outra para levar suas mercadorias, ok? Aqui mesmo no local onde eu moro, na Lagoa de Dentro, tinha um senhor, ele tinha seus comboios e ele comercializava farinha de Guaraciaba para Heriotaba. Então, era mais ou menos esse um exemplo que ocorria na época.
a gente poderia imaginar que o percurso entre a Heliotaba e a Guaraciaba fosse o deserto do Saara, e a gente pode também supor, vamos fazer de uma forma hipotética que os animais que eles utilizavam seriam os camelos, que é para fazer o trocadilho, para que vocês possam ter melhor entendimento sobre o assunto da questão das caravanas que atravessavam o deserto com as mercadorias sobre o ombro dos camelos, ok, pessoal?